Graça e paz. Pessoal, agora nós vamos entrar em um ponto muito importante da Confissão de Fé Batista de 1689, a sua estrutura e organização. E isso é essencial, porque às vezes a gente olha um documento antigo e pensa que ele foi montado meio de qualquer jeito, mas não é nada disso. A Confissão de Fé Batista de 1689 não surgiu de forma desorganizada ou aleatória. Pelo contrário, ela foi cuidadosamente redigida com uma estrutura clara, lógica e profundamente bíblica. Os pastores e teólogos batistas da época queriam expressar, de forma coerente e fiel, tudo aquilo que as Escrituras ensinam, organizando os principais pontos da fé cristã de maneira acessível e sistemática. Então, a pergunta é: como eles fizeram isso? Vamos ver. O primeiro ponto que iremos observar será sobre a divisão em capítulos e temas centrais. Primeiro, a Confissão é composta por 32 capítulos, cada um tratando de um assunto essencial da fé cristã. Esses capítulos seguem uma ordem teológica cuidadosa, começando com as Escrituras Sagradas e passando por temas como Deus, Cristo, a salvação, a Igreja, os sacramentos, a vida cristã e as últimas coisas. Ou seja, existe um caminho lógico, e isso com certeza ajuda o leitor a entender, passo a passo, o que a Bíblia ensina sobre cada área da fé cristã e como isso se conecta com a nossa vida. E aqui tem um detalhe muito importante. Essa estrutura não foi criada do zero. Ela foi fortemente influenciada por duas grandes confissões reformadas da época, a Confissão de Westminster de 1646 e a Declaração de Savoy de 1658. Os batistas usaram essas confissões como base, mas ajustaram e adaptaram o conteúdo para expressar suas convicções bíblicas, especialmente sobre o batismo de crentes e o governo da Igreja. Agora vamos para o segundo, onde vamos ver como estes capítulos estão organizados. Veja como essa estrutura foi bem pensada. A confissão se divide assim. O capítulo 1 vai tratar sobre a revelação e autoridade. Já os capítulos 2 a 5 vão falar sobre a doutrina de Deus e da Trindade. Nos capítulos 6 e 7, podemos encontrar a confissão tratando sobre o homem, o pecado e a aliança. No capítulo 8 a confissão irá tratar sobre Cristo, o Redentor. Chegando nos capítulos de 9 a 20 veremos sobre uma aplicação da redenção. Caminhando para os penúltimos capítulos de 21 a 30, a confissão está organizada de forma a tratar sobre a vida cristã e a prática da Igreja. E, agora por fim, chegamos aos capítulos finais que são o 31 e 32, que vão falar sobre as últimas coisas. Será que você conseguir perceber a lógica? Veja só, ela começa com Deus e sua palavra, passa pelo problema do pecado, apresenta Cristo como Redentor, explica como essa redenção é aplicada à nossa vida, e termina falando da vida cristã, da Igreja e do futuro. Por isso, essa confissão é extremamente útil para ensino, discipulado, defesa da fé e até consulta pastoral. Agora, dentro de todas essas informações contidas dentro desta confissão, precisamos observar um outro ponto bem importante, que é sobre a linguagem e o estilo teológico utilizado. Veja, talvez alguém pode pensar, mas essa confissão tem um texto antigo, e por isso, deve ser difícil de entender. Sim, a linguagem é formal e teológica, como era comum no século XVII, mas isso não significa que ela seja confusa. Pelo contrário, os termos utilizados foram escolhidos de forma a dar uma precisão doutrinária. Por isso, muitos pastores recomendam que a confissão seja estudada com explicações e comentários, especialmente por quem está começando na fé. E é exatamente isso que esta série está fazendo. Sendo um guia, para que você entenda com clareza e segurança aquilo que os batistas particulares criam e ensinavam. Bom, estamos chegando em nosso último ponto antes da conclusão, onde vamos falar sobre a importância das referências bíblicas. Agora vem uma das partes mais bonitas da Confissão de 1689. Por que podemos dizer isso? Pelo simples fato de que cada parágrafo vem acompanhado de vários textos das Escrituras, e isso mostra algo muito importante, que é o fato de que os batistas não queriam que as pessoas acreditassem neles, e sim que a verdade das Escrituras fossem conhecidas e cridas. Eles seguiam o mesmo princípio dos bereanos em Atos capítulo 17 versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez,
examinando as Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, a confissão não substitui, mas na verdade nos leva de volta à Bíblia. Isso reforça a visão batista de que a Escritura é a única regra de fé e prática. Então, para fechar, precisamos ter em mente que a Confissão de Fé Batista de 1689 foi cuidadosamente elaborada para transmitir, de forma clara, bíblica e pastoral, as grandes doutrinas da fé cristã. E que sua organização por temas, sua linguagem reverente e sua base bíblica sólida fazem dela uma ferramenta preciosa para a Igreja até hoje. Bom, chegamos ao final de mais uma parte do nosso História da Confissão de Fé Batista de 1689. Espero que esteja sendo útil para você de forma a entender um pouco mais sobre a história desta confissão tão importante para os batistas. Nos encontramos em breve falando sobre a sua importância e relevância. Deus abençoe a todos e até lá.